essa aula de biosseguridade lá. Vamos ver se ela vai voltar aqui agora. A internet, acho que tá que nem a... Então tá. Gente, esse daqui é um outro tema que é extremamente importante dentro da produção avícola, que é a questão de biosseguridade. Hoje em dia, pessoal, as integrações, né, como eu disse para vocês, elas têm medidas de biosseguridade bastante intensas. Como eu disse para vocês, hoje em dia a carne mais consumida no Brasil é a carne de frango. Nós detemos cerca de 40% do mercado internacional de carne de frango. Então, nós temos que produzir alimentos extremamente saudáveis e garantir a segurança alimentar para quem está consumindo aquilo ali, tá? Só que tem um porém. A gente trabalha com frango, a gente trabalha com galinha de postura em sistema de confinamento, né? E o confinamento por si só, né, ele predispõe esses animais à transmissão de doenças. É muito comum, né? Hoje em dia ficou muito fácil para a gente entender. Eu falo que essa aula de biosseguridade, para mim, ficou muito mais fácil depois desse período de Covid que a gente passou, né? Porque hoje em dia nós entendemos que o vírus ele pode ser pegado no ar, nós entendemos com muita claridade, né, que se alguém bota a mão contaminada num determinado recipiente, daqui a um tempo, se eu for lá e colocar, eu posso me contaminar, né? Porque sempre quando eu falava de biosseguridade, a tendência era que os alunos dissessem, nossa, mas esse pessoal da avicultura é enjoado, né? E na verdade não é bem assim. Nós estamos trabalhando com animais em alta densidade, que hoje em dia a gente pode fazer uma correlação para aglomeração, né? E, consequentemente, se eu tiver um único animal contaminado dentro do meu sistema, eu posso contaminar facilmente os 1.000 que estão dentro do galpão. E sem falar que hoje em dia o produtor, ele não tem um galpão só dentro da propriedade. Se a gente levar em consideração aqui a região de Goiás, né, que a avicultura nasceu para ser uma avicultura industrial, cada produtor, ele tem em torno de, ele tem pelo menos 4 galpões dentro da propriedade dele, que é o que a gente chama de um núcleo de produção, tá? Um núcleo de produção são 4 galpões. Aqui, no município de Rio Verde, nós temos um produtor que ele tem 20 núcleos, tá? 20 núcleos são 80 galpões, contendo, em média, 20.000 aves cada um. Doença que entre ali, com grande rapidez, ela vai ser disseminada de ave a ave, né? E como eu disse que a gente tem que atender normas sanitárias bastante rígidas, o manejo de biosseguridade, né, ele é um manejo que é um dos pilares da agricultura moderna, né, que não pode faltar, porque senão realmente tanto a produtividade quanto a comercialização desse produto vai ser altamente afetada, tá? E de onde que vem? Quais são os desafios que a gente encara ali dentro do aviário, né? Então, a gente tem desafio, como eu discuti com vocês, com relação à ambiência, que é a questão de temperatura, umidade relativa do ar, que é extremamente importante. Temperatura varia com a idade, só para fazer um lembretezinho aqui, tá? Começa com 32 graus e vai diminuindo até 20 graus, 3 graus a cada semana. Umidade relativa do ar, nós devemos manter dentro do galpão em torno de 65%. Essa é a umidade relativa ideal, tá? Mas nós temos outros desafios também, como o caso da poeira, né, que pode ser carreadora de micro-organismos dentro do galpão, poeira que pode vir da cama, associada ao ar que vem de fora do galpão. Nós podemos ter como desafio dentro da aviária a concentração de amônia, que é relacionada à qualidade da cama. Quanto pior a qualidade da cama, maior a concentração de amônia, tá? A densidade da criação, né? E a linha entre o lucro e o prejuízo, né, do produtor em função desses inúmeros desafios que ele enfrenta,
ela é muito tênue, é uma linha muito fininha, né? Então, para eu sair do ponto do lucro e partir para o prejuízo, né, é um estalo, tá? Então, para evitar, né, que a gente tenha prejuízos dentro da produção, nós temos que lançar mão de medidas que vão prevenir, né, a ocorrência de doenças dentro desse aviário. E essas medidas que nós lançamos mão, nós chamamos de medida de biosseguridade, tá? Por que biosseguridade, não medidas de biossegurança? Medidas de biossegurança, gente, é um termo que nós utilizamos principalmente na saúde humana, tá? São normas rígidas que não podem ser adaptadas. Então, por exemplo, um médico que vai entrar no hospital lá no covidário, né? Então, ele tem medidas rígidas, desde lavagem da mão, de roupas, né? A paramentação que ele tem que usar para poder fazer o atendimento do paciente, né? São normas que são extremamente rígidas na hora que ele sai, a retirada da roupa, o banho, que ele tem que seguir, porque o contágio não deve acontecer. Tá? Então, isso são medidas de biossegurança. Biosseguridade são medidas, né, mais flexíveis. Por quê? Porque elas têm que ser reflexíveis, porque nós temos que adaptar essas medidas à realidade do produtor. Tá? Então, dentro da produção animal, nós utilizamos medidas de biosseguridade. Tá? E para manter essas medidas de biosseguridade, nós vamos ter que ter controle da ventilação, fazer um bom programa de limpeza e desinfecção, um bom manejo de vacinação nas aves, né, para poder garantir essa questão sanitária. Então, o que é biosseguridade? Como eu disse para vocês, biosseguridade não é uma norma rígida como as normas de biossegurança, que a doença não pode acontecer. Aqui, gente, a gente vai diminuir o risco da ocorrência de doenças, tá? Então, nós vamos implantar algumas medidas na minha propriedade, no meu galpão, né, que tentem diminuir o risco da ocorrência das enfermidades agudas ou crônicas dentro da minha população de aves. Que medidas são essas? São várias medidas que nós podemos implementar, tá? Então, nós temos aqui desde o isolamento da granja, depois vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha, existem algumas distâncias mínimas que nós temos que obedecer, né, entre a granja e a estrada, entre a rodovia, entre a granja e o limite da propriedade, entre a granja e o abatedouro, para tentar minimizar esse risco de doenças. Controle de tráfego, quem vai entrar e quem vai sair dentro da granja. Hoje em dia, gente, a coisa mais difícil que tem é permitir que pessoas de fora do sistema produtivo entrem dentro de uma granja. Eu tenho uma dificuldade tremenda para fazer visita técnica, porque eles não nos recebem. E não nos recebem por quê? Por uma medida de biosseguridade, né? Não é qualquer um que pode chegar e entrar dentro da granja. Todos nós podemos ser carreadores de micro-organismos, tá? Então, assim, é dificílimo conseguir uma visita técnica dentro da avicultura. Ter um bom processo de limpeza e desinfecção do aviário, né? Quando vier, né, por exemplo, um sistema de reprodução, né, animais têm que ser mantidos em quarentena, ter um bom monitoramento da saúde, por exemplo, aqui a BRF, tem os técnicos de campo, né, que passam nas propriedades, né, e de tempos em tempos eles fazem a coleta de algumas amostras e mandam para o laboratório que a BRF tem, para ver que tipo de micro-organismo que está acontecendo ali naquele campo, tá? E aí, a partir do momento que eles fazem esse monitoramento, eles fazem o controle, né, ou então a erradicação desses patógenos, né? Então, por exemplo, se fez a análise dentro de um lote, eles encontraram lá uma Salmonella enteritidis, que é uma salmonela altamente patogênica, aquele produtor ele vai ter que fazer um processo de limpeza, desinfecção, e vai ficar um bom tempo em vazio sanitário, sem instalar nenhum tipo de animal ali dentro, para poder quebrar o ciclo de transmissão, tá? Ter um processo de auditoria e fiscalização, né, e atualização de tudo aquilo que está acontecendo, né? Tem que se ter toda uma documentação, porque, na verdade, o Ministério da Agricultura faz o controle dessas documentações de que tipo de micro-organismo que está acontecendo, como que está sendo o manejo, né? E caso aconteça algum problema sério, alguma
problema que possa, né, alterar a saúde de quem pode estar consumindo aqueles produtos, ou que possa, né, barrar a exportação, tem que ter o que a gente chama de plano de contingência. Né? O que seria esse plano de contingência? Todas as aves daquele galpão, elas são abatidas, né? Elas vão ser descartadas, normalmente elas ou vão ser incineradas, ou então eles fazem um aterro sanitário, e aquela granja vai ficar em vazio sanitário. Tá? Então, tudo isso daqui, todos esses elos aqui, eles fazem parte do programa de biosseguridade. E vocês podem observar que aqui foi colocada como corrente, tá? Por que colocaram esses elos na maneira de uma corrente? Porque, na verdade, todos os elos do programa de biosseguridade são importantes, né? Se eu rompo algum desses elos, eu abro uma porta de entrada para a doença dentro do galpão. Não adianta nada eu ter um bom sistema de isolamento, faço controle de tráfego, mas a minha desinfecção do galpão deixou a desejar. Então, a doença ela entrou por aqui, né? Ou eu faço todos esses manejos, mas não estou monitorando. De repente, uma ave silvestre entrou dentro do meu galpão, né? E trouxe uma doença, trouxe uma bactéria, trouxe um vírus para dentro do galpão. E eu não fiz o monitoramento da saúde desse rebanho. Tá? Então, na verdade, são medidas que nós realizamos em conjunto, né? Eu costumo dizer que são várias medidas que nós realizamos na tentativa de barrar a entrada de doenças dentro do galpão. Então, tá. Alguns cuidados, gente, são imprescindíveis, tá? Eu vou mostrar na figura que eu acho melhor, tá? Que cuidados que são imprescindíveis? Primeira coisa, eu disse para vocês que um aspecto importante da granja é que a granja esteja isolada. Então, aqui eu tenho a foto aérea de uma propriedade, tá? Aqui está o limite da propriedade, a cerca, tá? E aqui estão os meus núcleos, ó. 1, 2, 3, 4 galpões. Esse produtor aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos, tá? Ou seja, 32 galpões dentro da propriedade, tá? A distância entre núcleos, daqui para cá, tem que ser de pelo menos 100 metros. Porque, às vezes, um pintinho contaminado daqui, ó, se eu não der uma distância mínima desse daqui, ele pode disseminar para as outras aves dentro desse núcleo e para esse daqui também. Então, nós temos que garantir uma distância mínima de pelo menos 100 metros. Entre um galpão e outro, pelo menos 25 metros, tá? E entre a granja e o abatedouro, pelo menos 5 quilômetros. Entre bisavoseiro e avoseiro, o que é isso, professora? Lá no processo de melhoramento genético, nós temos diferentes graus de sangue dos animais. Bisavoseiro e avoseiro são os animais de linhas puras que são cruzadas para poder produzir o nosso frango híbrido, tá? Então, entre o bisavoseiro e o avoseiro, pelo menos 5 quilômetros. Entre matrizeiros, 3 quilômetros, né? Entre os núcleos e o limite periférico da propriedade, núcleo, limite periférico da propriedade, que é a cerca, pelo menos 100 metros. Entre o núcleo e a estrada vicinal, a rodovia, pelo menos 500 metros. Entre núcleos de idade diferentes. O que é núcleo de idade diferente? Instalei pintinho aqui hoje, 7 dias depois instalei aqui. Pelo menos 500 metros eles têm que ter distância. Porque à medida que o pintinho vai ficando mais velho, ele fica mais resistente. Então, às vezes, ele pode ter contato com o micro-organismo e ser assintomático. E a partir do momento que esse vírus, né, ele é transportado para o outro galpão, para esse pintinho recém-nascido, ele vai causar sintomas, causando prejuízos para a granja, tá? Mas hoje em dia, uma situação de núcleo de idade diferente é cada vez mais difícil, tá? O que a indústria faz? Sabendo que essa questão de idade pode influenciar na questão de disseminação de doenças, por exemplo, eu tenho essa propriedade aqui, ó, né, com 8 núcleos. Eles vão tentar instalar pintinhos em todas elas com uma diferença máxima de 3 dias, para não dar muita diferença de idade entre os núcleos. Todo o aviário, ele tem que ser cercado, isso é uma exigência, tá, do Ministério da Agricultura, tá, ele tem que ser cercado com um alambrado. Então, aqui está em volta do aviário, isso daqui é o que eu chamo de área limpa, aqui está o meu aviário, tá? Aqui está o que a gente chama de portão sanitário, que é por onde vai chegar
as pessoas que vão fazer o manejo desse aviário, por onde vai chegar o caminhão para poder fazer o transporte de ração, tá? E normalmente aqui no meu portão sanitário eu vou ter o que a gente chama de rodolúvio. Depois eu vou mostrar a foto para vocês. Que nada mais é do que um arco em que eu coloco uma solução desinfetante. Então, o caminhão passou ali, né? Eu jogo sobre ele a solução desinfetante para não ter risco dele trazer de outra propriedade, porque muitas vezes ele não vai trazer ração só para mim. Ele saiu lá da indústria, pode ter passado numa propriedade antes da minha e depois vir me trazer ração. E ele pode ser uma fonte de contaminação, então ele precisa ser desinfetado, tá? Eu vou ter uma área em que eu vou fazer o descarte dos meus animais mortos, que é o local da composteira, tá? E para eu entrar, eu também vou ter que ter um dispositivo que a gente chama de pé dilúvio, tá? No qual eu vou colocar uma solução desinfetante para depois entrar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó, isso daqui, né? Aqui tá dentro do meu galpão. O galpão deve ser cercado porque, gente, não pode ter contato com nenhum outro tipo de animal. Quem trabalha em granja avícola, o cara que trabalha na granja avícola, o granjeiro, o cara que toma conta mesmo de dentro da produção, ele não pode ter nenhum cachorro. Ele não pode ter um cachorro, ele não pode ter um gato. Por quê? As salmonelas, que é uma bactéria que convive muito bem com as aves, elas também convivem muito bem com mamíferos. Tá? E se eu tenho um mamífero ali, né, como um cachorro, como um gato, consequentemente, ele pode ser fonte de contaminação para os meus frangos. E aí a gente tem animais silvestres, que também podem ser carreadores, então eles não podem chegar ao contato com o frango. Então é uma exigência que a granja seja cercada. Tá? A tela, gente, que fica em volta do aviário, é tela de 0,5 a 1 polegada, uma tela bem fininha. Vocês sabem quanto que mede 1 polegada? 1 polegada, gente, é 2,54 centímetros. Então, a tela do frango de corte é 2,54, né? 2,54 quadrado no máximo. Tem que ser de 0,5 a 1 polegada. Para que isso, essa tela fininha? Tá? Para não vir a ave silvestre e carregar a doença para dentro do galpão. Então, aqui está o meu arco de desinfecção, para o caminhão entrar, né, e poder fazer a distribuição da ração. Quem trabalha com a granja, tá? Quem trabalha ali na granja, antes de entrar na granja, a pessoa vai ter que chegar, tomar um banho, tá? Ela toma o banho, inclusive esse daqui, ó, é a foto de um cartaz, né, de uma propriedade. Eles ensinam qual que é o procedimento para o banho. Tem procedimento para o banho. A pessoa vai chegar, vai lavar o cabelo, tem que lavar cabelo todo dia, tá? Com muito sabão, esfrega, assou o nariz, né? Porque vírus e bactérias podem estar, né, associados à nossa mucosa. Lava todo o corpo, esfrega as unhas, esfrega os pés. Aí nós vamos vestir a roupa fornecida pela granja, lavada e feito o processo de desinfecção pela granja, as botas de borracha, né? E aí, depois é que nós vamos poder adentrar para o galpão, tá? E em matrizeiro, que é onde produz os ovos férteis, a pessoa, às vezes, tem que tomar vários banhos por dia. Ela entrou num galpão, ela precisa entrar no outro, ela tem que voltar, tomar banho de novo, trocar de roupa para entrar no outro galpão, né? Porque ali é o início da cadeia. Então, se der qualquer problema no pintinho, eu começo a disseminar problema para tudo quanto é lado, porque o pintinho que sai aqui do matrizeiro, ele vai para vários produtores. Então, ali os manejos de biosseguridade são até mais intensos do que dentro da produção. Antes de entrar, né, a pessoa vai estar com a roupa, com a bota de borracha, e ela vai passar pelo pé dilúvio. Tá? O que é o pé dilúvio? É um local no qual eu vou colocar uma solução desinfetante, né? E antes de entrar do galpão, eu vou passar o meu pé por essa solução desinfetante. Tem que ter controle de rato, de inseto, cascudinho. Rato, vocês devem saber que rato, né, é vetor da leptospirose, né? E a leptospirose, ela também pode ser, né, desenvolvida nos frangos. E dentro do galpão, gente, o que mais tem, né, meios para o desenvolvimento do rato.
Ele quer ali, tem cama para ele fazer ninho, tem ração para ele consumir, né? Então, é o tipo de vetor que, se não tiver controle dentro das granjas avícolas, ele se desenvolve com grande facilidade, tá? E não pode ter. Aqui, ó, mostrando a tela para vocês, né? Que a gente trabalha, tela fina, né? Máximo, aqui, ó, essa daqui é de 2 centímetros, ó. Essa daqui tem menos de 1 polegada é 2,5, tá? Para evitar a entrada de animais silvestres. O destino das aves mortas tem que ser a composteira, tá? Por muito tempo, na avicultura industrial, usava fossa séptica. É normal, durante o período de desenvolvimento das aves, que algumas morram, tá? Nós trabalhamos dentro da avicultura com uma viabilidade de 95%, 96%. Ou seja, do total de pintinho que chegou dentro do galpão, vou mandar para o abatedouro em torno de 95%, 96%. Tá? Isso quer dizer, né, que em torno de 4 a 5% do lote vai morrer por diferentes causas no decorrer do período de criação. Ele pode morrer por infarto, ele pode morrer porque ele já veio debilitado do incubatório, ele pode refugar, em certo determinado momento ele se contamina com algum micro-organismo e ele não desenvolve mais, né? E esse animal que morre, ele tem que ter um local adequado para poder ser descartado. O local adequado que nós temos dentro dos galpões avícolas é o que nós chamamos de composteira. Como que nós manejamos a composteira? A composteira, vou pegar aquela parte lá, é como se eu estivesse falando para vocês de uma parte dessa daqui, ó. Então, eu vou preparar a composteira, eu sempre vou utilizar uma fonte de carbono, que pode ser lá um material de cama, uma maravalha, que é a serragem grossa, pode ser uma casca de arroz, né? Vou colocar uma camada, né, de em torno de 15 a 20 centímetros desse material, tá? Deixo uma camada também de em torno de 15 a 20 centímetros na parede, tá? Coloco uma palhada, pode ser ali uma palhada de soja, uma coisa que permita a entrada de ar dentro do meu sistema. Tá? E venho com a minha ave morta e vou depositando em camadas, tá? Então, eu vim aqui, depositei uma camada de ave morta, venho e faço outra camada com material de cama, né, mais palhada. E assim sucessivamente. Deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, coloquei aqui, tá com uma camada baixa. Vem e coloco outra camada, tá, de aves e cama. Aí eu vou subindo. Estão vendo que aqui tem um trilho e tem as madeiras aqui na lateral? Então, a gente vai colocando e subindo o meu composto, tá? Diferente do composto que a gente faz, né, para adubo orgânico, a gente não revira, porque é um manejo, né, não muito interessante para se fazer, né? Pensa bem você revirar um composto de carcaça, né? Então, a gente, na hora que a composteira enche, a gente fecha ela toda e deixa ela fechada por 90 dias. Depois de 90 dias, o meu composto está pronto, tá? E aí, esse composto, ele pode ser utilizado, né, como adubo orgânico. Só não se recomenda muito colocar para pastagem, porque, como é um composto de carcaças, né, pode ter o desenvolvimento de Clostridium, que é o Clostridium botulino, que dá o botulismo no gado, tá? Então, não se recomenda fazer a utilização da pastagem. A cama, que fica dentro do aviário, a cama ela é tratada, tá? É outra medida de biosseguridade, porque hoje em dia nós não jogamos a cama fora depois que o lote termina. No mínimo, a cama do meu aviário, se não tiver doença nenhuma, ela vai ser reutilizada por 5 a 6 lotes. Então, saiu um lote, o que eu vou fazer? Eu vou passar, né, um lança-chamas para poder queimar as penas que estão aqui por cima. Vou pegar minha cama, vou afastar ela das beiradas, dou uma umedecida com água pura e venho com uma lona preta e cubro o galpão em toda a sua extensão. E deixo essa cama fermentando por 7 dias. Tá? A temperatura da cama, gente, ela vai para mais ou menos 50 graus Celsius durante o processo de fermentação. Aí depois que ela fermentou, eu distribuo ela de volta, né? E posso criar um novo lote sobre essa cama.
Então, em torno de 5 a 6 vezes a gente faz isso, tá? Mas dependendo da qualidade da cama, o produtor usar a mesma cama por 12 lotes seguidos, tá? E isso é bom para o produtor, né? Porque, na verdade, a cama é custo pro produtor. Então, quanto mais ele conseguir reutilizar, para ele é melhor. Só que para ele reutilizar, ele tem que ter segurança de que ela não está contaminada. E ele só tem essa segurança após o tratamento, tá? Limpeza e desinfecção, né? Cada saída de lote vai ter que se fazer uma limpeza dos comedouros, dos bebedouros. A gente faz um processo de desinfecção, tá? O que é a desinfecção? Nós vamos utilizar um produto desinfetante, né, tá? Para poder reduzir a carga microbiana dentro do galpão. Existem diversos produtos que nós podemos utilizar como desinfetantes dentro da avicultura industrial. Tá? Para superfície de aviário, para equipamentos, o mais utilizado é a amônia quaternária, tá? Às vezes a gente encontra, né, associações, tipo, por exemplo, amônia quaternária com glutaraldeído, né, que é que consegue reduzir bastante a carga microbiana, tá? Cloro a gente usa mais para água, tá? Então a água do frango ela é clorada, sem falar que se tem um controle microbiológico dessa água e da qualidade dela semestralmente, tá? Acho que às vezes o frango bebe uma água de melhor qualidade do que a gente, né? Então, normalmente nós usamos cloro para água, amônia quaternária, né, para desinfecção de ambiente, tá? E formol, gente, ele é mais utilizado quando tem problema, né? Então, assim, alguns produtores, por exemplo, deu lá problema com salmonella enteritidis, tá? Então, eles vão lá, fazem a desinfecção com formol, que é uma substância altamente tóxica, né, e confortável para quem usa, né, quando você inala, dá aquele formal a 10% eles usam, né, e aí deixa esse galpão em vazio sanitário. Logo depois que eu fiz o processo de limpeza e desinfecção, faz parte do programa de biosseguridade que nós chamamos de vazio sanitário, tá? O que é o vazio? Limpei, fiz a desinfecção, tá? O próximo passo é deixar o desinfetante agir, tá? Como que eu vou deixar esse desinfetante agir? Eu vou deixar o galpão sem animal, né, por um período mínimo de 7 dias. Nesse período mínimo de 7 dias, a carga microbiana dentro do galpão vai decrescer, tá? Então, dentro da produção de aves, nós só trabalhamos em sistema all-in, all-out. O que é o sistema all-in, all-out? Todos dentro, todos fora. Chegou o pintinho, chega todo mundo de uma vez. Saiu do abatedouro, sai todo mundo. Eu não mantenho, esse daqui não cresceu muito, eu vou manter ele dentro do galpão. Isso não existe dentro da agricultura industrial, tá? Chega todo mundo junto, sai todo mundo junto. Porque a partir do momento que o frango saiu, eu vou reiniciar meu processo. Limpeza, desinfecção, tratamento da cama, vazio sanitário. Então, a gente só trabalha com uma all-in, all-out. E programa de vacinação, tá? Que, na verdade, programa de vacinação, gente, não é uma coisa que é padrão, né? Eu costumo dizer que programa de vacinação não é receita de bolo. O que é receita de bolo? Independente do lugar que eu for fazer, se eu disser lá que eu tenho que colocar 3 ovos, 2 copos de leite, não sei quantos copos de farinha, vai ser a mesma coisa. Programa de vacinação, gente, ele é regional, tá? Então, depende das vacinas que estão acometendo, depende das doenças que estão acometendo mais os animais naquela determinada região, tá? Então, tem região que eu vou ter que vacinar bumboro, Newcastle, bronquite infecciosa, tem outras que eu vou ter que inserir uma bomba aviária, né? Então, depende muito das doenças que estão acometendo aqueles animais naquela região. Só tem uma vacina que é obrigatória em todo o território nacional, que é a vacina de Marek, tá? Quando vocês compram um pintinho nas lojas agropecuárias, a garantia que vocês têm é que ele veio do incubatório pelo menos vacinado contra a Marek. Todas as outras vacinas são opcionais, tá? Lembrando que hoje em dia, para o frango de corte, o que as integradoras têm feito? O produtor, ele já não faz mais vacina no campo. O pintinho, ele nasce, né, lá no incubatório, e as vacinas ainda já são realizadas ainda no incubatório. Sendo que o método mais comum que a gente vê nos incubatórios atualmente é vacinação em ovo, tá?
A vacina, ela é aplicada no pintinho enquanto ele ainda está dentro do ovo. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês verem isso, como que é feito, tá? Assim, quando ele nasce, ele já nasce imunizado. Tá? E aí não precisa mais fazer vacina lá no campo, né? Isso é bom por 2 motivos, né? Primeiro, não se tem o produtor, né, que está fazendo o manejo, ele não tem o trabalho com a questão da vacinação. Segundo, quanto mais precoce for a vacinação, né, mais rápido esse animal vai estar imunizado. E se nós levarmos em consideração que o tempo de vida do frango é muito curto, né, nós temos que tentar imunizá-lo quanto antes, né, para ele já chegar no galpão, né, com parte do sistema imunológico estabelecido, tá? E a gente só vacina a ave saudável, como acontece na população humana, né? Não adianta nada, às vezes, principalmente produtor de caipira, né? Tem muito produtor de caipira que chega em mim para perguntar, né? Professora, mas está acontecendo tal problema nas minhas aves, eu posso vacinar? Boa, né? Vacina é método de prevenção, é medida de biosseguridade. Depois que a doença adentrou no galpão, não adianta mais, né? E é isso, gente. Então, como eu disse para vocês lá atrás, né? Para a gente poder ter o frango com o máximo desempenho, nós sempre vamos ter que trabalhar dentro da tríade, né? Sendo que faz parte dessa tríade desempenho, do desempenho do animal, a questão genética, né? O manejo ambiental e o manejo nutricional. Sendo que dentro do manejo ambiental, nós vamos ter que ter uma preocupação bastante grande com a questão da ambiência, controle da temperatura e umidade relativa e qualidade do ar, que nós vimos anteriormente, não se esquecendo jamais das questões sanitárias, que são as medidas de biosseguridade que nós vimos agora. Alguma dúvida, gente? Estão aí, certeza? Não, por enquanto não tem não, professora. Às vezes durante a realização das atividades surge, mas por Mas enquanto... se surgir, vocês podem me procurar, tá? Não tem problema. Beleza. Ok? Então é isso, gente, que eu tinha para tratar com vocês hoje, tá? Amanhã eu coloco mais um material com relação à biosseguridade avícola, tá? E aí na próxima quinta-feira a gente reúne de novo. Tranquilo? Querem que faça a reunião? Acha que ajuda? Ou só deixa o material? Por mim pode continuar da forma que tá. Tá bom. Então, tranquilo. Semana que vem a gente se encontra de novo na quinta-feira. Bom? Tá bom, obrigado. Tchau. Falou, gente. Abraço.